Aluna Maracajá, número 2127, turma 103. Eu vou falar sobre a segunda lei de Kepler, que também é conhecida como lei das áreas. Ela evidencia que a velocidade dos planetas ao longo de sua órbita é variável. O segmento que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Quando o planeta está distante do Sol, sua velocidade é menor, e ao aproximar-se do Sol, ocorre o aumento do módulo da velocidade. Isso ocorre de tal maneira que uma linha reta entre o planeta e o Sol varre a mesma área no mesmo intervalo de tempo. Dessa forma, se os intervalos de tempo forem iguais, as áreas também serão iguais. Como o raio orbital médio referente à área A1 é menor do que o raio médio da área A2, então a distância percorrida pelo planeta ao varrer a área A1 será menor do que aquela referente à área A2. Por isso, a velocidade média do planeta na varredura da área A1 é maior do que a velocidade referente ao varrer da área A2. Na verdade, a velocidade do planeta será mínima ao passar pelo afélio, a posição de afastamento máximo do Sol. E à medida que se aproximar do Sol, a velocidade aumentará. No periélio, a posição de menor afastamento do Sol, a velocidade atinge o valor máximo. Agora eu vou resolver uma questão sobre a segunda lei de Kepler. A elipse na figura abaixo representa a órbita de um planeta em torno da estrela S. Os pontos ao longo da elipse representam posições sucessivas do planeta, separadas por intervalos de tempo iguais. As regiões alternadamente coloridas representam as áreas varridas pelo raio da trajetória, nesses intervalos de tempo. Na figura, em que as dimensões dos astros e o tamanho da órbita não estão em escala, o segmento da reta SH representa o raio focal do ponto H, de comprimento P. Considerando que a única força atuante no sistema estrela-planeta seja a força gravitacional, são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação: as áreas S1 e S2 varridas pelo raio da trajetória são iguais. Essa afirmativa está correta. A segunda lei de Kepler fala que o segmento de reta imaginário que une o centro do Sol ao centro do planeta descreve áreas proporcionais aos tempos gastos para percorrê-las. O enunciado afirma que o planeta percorre esses intervalos de posições em tempos iguais. Segunda afirmação: o período da órbita é proporcional a P ao cubo. Essa afirmação está falsa. De acordo com a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, os quadrados dos períodos T de revolução dos planetas, tempo que demora para efetuar uma volta completa em torno do Sol, são proporcionais aos cubos das suas distâncias em distâncias médias r ao Sol. No caso do exercício, o correto seria o quadrado do período da órbita é proporcional a P ao cubo. Agora, a terceira e última afirmação. As velocidades tangenciais do planeta nos pontos A e H, VA e VH, são tais que VA maior que VH. Essa terceira afirmação está correta. Pela lei das áreas, o segmento de reta imaginário que une o centro do Sol ao centro do planeta descreve áreas proporcionais aos tempos gastos para percorrê-las. Então, área 1 dividido por ΔT1 é igual a área 2 dividido por ΔT2. Isso vai ser constante. Para acabar com as teorias geocêntricas, onde diziam que a Terra era o centro do universo e todos os planetas orbitavam ao seu redor, Kepler, com muito estudo, notou que as trajetórias das órbitas eram, na verdade, elípticas. O que seria uma trajetória elíptica? Não eram totalmente circulares, apesar de que alguns planetas têm uma trajetória circular. E na teoria dele, o Sol agora ficava no centro do universo. Nenhuma elipse tem um centro e dois focos. No nosso caso aqui, o Sol ele fica em um dos dois focos. E através desse foco nós temos a excentricidade, na qual é a distância focal, é a razão da medida da distância focal, pela do semi-eixo maior. E através disso nós temos dois pontos durante uma trajetória elíptica, que é o periélio e o afélio. O periélio, ele é o que fica mais perto do Sol, e o afélio é quando o planeta passa pela parte mais longe do Sol. Durante o periélio, ao chegar perto do Sol,
a velocidade e a energia cinética do planeta ele aumenta. Já no afélio, a sua potência gravitacional, a energia potencial gravitacional, ela aumenta e a velocidade orbital diminui. Mas vale ressaltar que a velocidade orbital do planeta, ela depende do raio da órbita. Vamos agora resolver dois exercícios a respeito da primeira lei de Kepler. De acordo com a primeira lei de Kepler, o movimento do planeta Terra em torno do Sol é circular com o Sol no centro da órbita, elíptico com o Sol no centro da órbita, elíptico com o Sol em um dos focos da elipse, circular uniforme com o Sol em um dos focos da elipse, circular e variado com o Sol em um dos focos da elipse. Como dito antes, a alternativa aqui seria no caso AC, pois já foi dito antes que na Terra, pelos estudos de Kepler, o Sol ele ficava em um dos focos da elipse e ela ficava em um movimento elíptico, por uma trajetória elíptica. Segunda questão. Assinale aquilo que for verdadeiro em relação à primeira lei de Kepler. Opção 1. A primeira lei de Kepler é válida para qualquer sistema de corpo em gravitação. De acordo com a primeira lei de Kepler, todas as órbitas são elípticas. 3. A excentricidade das órbitas planetárias é dada pela razão do semi-eixo maior e menor da elipse. A primeira alternativa, ela encontra-se correta. A primeira lei de Kepler realmente é válida para qualquer sistema com interação gravitacional. A segunda, ela está errada, pois nem todas as órbitas são elípticas, algumas são hiperbólicas ou até mesmo circulares. E a terceira, ela encontra-se incorreta também, pois a excentricidade ela é obtida pela razão entre as medidas da distância focal, um dos pontos onde naquela representação que eu mostrei o Sol se encontrava, e do semi-eixo maior. Bom, para fins mais didáticos, aqui está uma representação de como você pode achar a excentricidade, que no caso é a distância focal do centro até um dos focos pelo semi-eixo maior, que no caso aqui está o C e o A. E aqui está a fórmula. A terceira lei de Kepler, ou lei harmônica, é uma das leis que se aplica aos corpos que realizam orbitais e ela defende, eu vou estar falando aqui sobre os planetas do sistema solar principalmente, que vai haver uma relação diretamente proporcional entre o período de rotação de um planeta e o raio médio da sua órbita. E que relação seria essa? Que o período de rotação seria o período de revolução do planeta, que é praticamente a mesma coisa. E essa relação seria que o quadrado do período de revolução, ele é diretamente proporcional ao cubo do raio médio. E aí você tem essa relaçãozinha, onde t ao quadrado dividido por raio ao cubo, r ao cubo, é igual a uma constante k. E assim, essa constante, ela vai variar muito por conta da massa do corpo que vai ser usado como referencial. Porque assim, se você for pegar os planetas do sistema solar em relação ao Sol, a órbita deles ao redor do Sol, você vai perceber que todos vão ter um valor praticamente igual a 1. A diferença vai ser mínima, porque todos vão tender a 1. Então, mas se você for analisar uma lua, uma das luas de Júpiter, tendo a referência do orbital como o próprio Júpiter, você vai ter uma diferença dessas constantes, porque vai variar dependendo da massa do corpo referencial. E aí, essa relaçãozinha é diretamente proporcional. Quanto mais distante o planeta estiver do Sol, maior vai ser o seu período de revolução, e quanto mais próximo estiver do Sol, menor vai ser o período de revolução. Vou ver aqui um exercício sobre a terceira lei de Kepler. Dois planetas A e B descrevem suas respectivas órbitas em torno do Sol de um sistema solar. O raio médio da órbita de B é o dobro do raio médio da órbita de A. Baseando-se na terceira lei de Kepler, o período de revolução de B é... Aí aqui você tem os itens. Ok, como que a gente resolve essa questão? Primeiramente, a gente analisa que vai ter uma relação. Você tem que A tem
o período de revolução de A e o raio de A, TA e RA. E você tem B, que tem o TB e o RB. Só que você sabe que o raio médio de B é igual a 2 raios médios de A. Então, você já escreve essa proporção e pula para a fórmula, que você vai colocar TA ao quadrado sobre RA ao cubo é igual a TB ao quadrado sobre 2RA ao cubo. O cubo de 2RA, que vai dar 8RA ao cubo. E aí, nisso, você faz cruzado, certo? E você vai achar TA ao quadrado vezes 8RA ao cubo igual a TB ao quadrado vezes RA ao cubo. E se você passar esse RA ao cubo... Ai, meu Deus. Esse RA ao cubo bem aqui. Pro outro lado da equação, você vai poder cortar os dois. Então, você vai ficar só com TA ao quadrado vezes 8 igual a TB ao quadrado. Aí, você pega essa potência de 2 e passa pro outro lado da equação como uma raiz quadrada. Então, você vai ter a raiz quadrada de TA ao quadrado vezes 8 igual a TB. A raiz quadrada de TA ao quadrado vai ser TA, então o TA vai para o outro lado. E a raiz quadrada de 8 é como se fosse a raiz quadrada de 4 vezes 2. A raiz quadrada de 4 é 2 e 2 fica dentro da raiz. Então, você vai ter TA vezes 2 raiz de 2 igual a TB. Então, olhando as alternativas, a certa vai ser o item C, porque você encontrou que o seu período de B é igual a 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes TA, ou seja, 2 raiz quadrada de 2 vezes maior que o período de A. Fim.